Hoje chegamos com grande alegria aos Salmos da história de Israel. Nós organizamos então os Salmos de um modo diferente do que está no próprio saltério bíblico e posicionamos esses Salmos dando ênfase a algum outro aspecto. Então, como estamos lendo a história do povo de Israel, fizemos uma pausa, fomos a Hebreus, agora vamos voltar ao livro de Números. Nós colocamos então essa cunha, esse capítulo, essa seção, esse módulo dos Salmos da história de Israel. Esse conjunto apresenta poucas dificuldades de compreensão, ou nenhuma, na verdade, exceto uma palavra, uma situação ou outra, como é o caso do Salmo 136, que nos fala que Deus é o Deus dos deuses, há outros deuses, há uma constelação de divindades, há um politeísmo na Bíblia. Então, vamos começar, porque isso nos ajuda a ler não só a Bíblia como um todo, mas os Salmos em particular. Comecemos pelo Salmo 136. A sequência aqui é diferente, nós estamos falando aqui numa sequência numérica normal. Nós começamos pelos Salmos que falam da história em geral, e depois a história do reino de Israel em Israel, e depois o Israel já no exílio. Esses Salmos dão conta dessas mesmas realidades. Então, comecemos aqui na jornada de leitura da Bíblia, nos Salmos da história do povo de Israel, com o Salmo 136. E logo no versículo número 2, estou aqui com o texto, nos pede para que nós venhamos a dar graças ao Deus dos deuses. A Bíblia advoga um tipo de politeísmo com a existência de vários deuses. A resposta é não. A Bíblia não advoga, não defende, nem mostra, mas parte da realidade de que as nações em geral tinham os seus deuses, mas Israel tinha o único Deus. É esse único Deus que providencia então a vitória de Israel com o seu Deus sobre todos os outros povos. Aqui o salmista está admitindo aquilo que as pessoas fora de Israel admitem. Está partindo desse pressuposto para nos apresentar então o Deus único. Único porque ele é vitorioso, único porque ele é vencedor. E aqui então, a partir do verso 5, ele vai narrando não só a criação, mas narrando a saída do povo de Israel, a travessia pelo Mar Vermelho, e começa a enumerar as várias situações, não só do Mar Vermelho, mas também do próprio Rio Jordão, e ele vai mostrando as vitórias sobre o rei de Bazã. Antes ele menciona um outro rei, e agora no versículo 20 ele fala então que tudo isso foi uma providência de Deus, que entregou então ao povo de Israel como herança esse lugar, esse reino que lhe cabia então agora defender. Termina então dizendo: deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, afirmando aqui então essa dimensão monoteísta, o único Deus, o Deus dos céus, não o Deus dos montes, o Deus das terras, o Deus dos vales. Esse Salmo 136 é um convite a que eu e você também olhemos para a nossa própria história e entendamos que tudo aquilo que nós recebemos, presente de Deus, foi por causa de sua misericórdia, ou benignidade, ou fidelidade, ou bondade. Agora, nós iremos ao Salmo número 80. Tanto o Salmo 136 como o 80 e os próximos, até eu mencionar, falam da história de Israel em geral. Foram escritos muito tardiamente, já inclusive mencionando a dimensão do exílio, mas são salmos mais amplos em termos do período histórico que menciona. Mas vejamos logo no capítulo 80, ou no Salmo 80, melhor dizendo, que há uma referência à melodia Os Lírios. Nós não sabemos bem o que significam essas melodias, não conhecemos as melodias, se perderam. Não havia, como nós sabemos, musicografia, isto é, a grafia das músicas, mas certamente o cantor ou regente do coro da congregação, vendo essa referência, olha, para cantar segundo a melodia Os Lírios, conhecia grandemente esta melodia. No Salmo 80, poesia muito viva, muito forte, nós temos menção aqui a José, menção aqui a Efraim, menção aqui a Benjamim, menção aqui a Manassés, isto é,
vai colocando em forma sinonímica, isto é, uma frase repetindo a outra, é um estilo dos Salmos, aquilo que Deus estava fazendo, chamando o povo a confiar que Deus, que tinha feito tudo aquilo, iria restaurar ainda o povo. Porque no versículo mais adiante, no 6, nós encontramos que o povo de Israel naquele momento estava sendo vítima de chacota, de zombaria entre os povos vizinhos. E obviamente aqui já é uma referência ao período do exílio. Então é um pedido, é uma oração, é uma prece para que o Deus de Israel e dos seus filhos Benjamim e Manassés, Deus de Israel e seus filhos Efraim e Manassés e também Benjamim, uma pequena tribo, e que Deus fez grande pelo seu poder, iria agir e de novo tirar Israel daquela triste condição em que se encontrava escravizado por causa, diz a Bíblia claramente, dos seus pecados. Nesse mesmo Salmo, Salmo 80, nós encontramos uma referência que deixa muito claro que estamos falando aqui do período exílico, quando Israel foi cortado, foi queimado e o orante deseja que os seus inimigos sejam repreendidos. E aí nós temos no verso 17 a seguinte expressão: seja sua mão sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Aqui é uma menção então ao rei. Deus, através do seu rei, era uma esperança, era uma oração, era um pedido, ele iria trazer de volta Israel ao seu lugar, iria ser um rei vencedor, porque Deus era aquele que o fortalecia. Toda a história vem, não há menção quem é esse rei, mas aqui é certamente algo ligado à história do rei, à pessoa do rei, aquilo que Deus podia fazer através dele como ungido do Senhor. O próximo salmo é o Salmo 98, onde nós também somos conclamados a admitir esta verdade de que Deus é fiel. Por isso, nós temos no verso 3 esta expressão de que, claramente, Deus se lembrou em sua misericórdia, em sua fidelidade para com a casa de Israel, isto é, para com o reino de Israel, para com o povo de Israel. É importante, então, que é um salmo de exaltação, um salmo que também é uma oração, um salmo que pede justiça por parte de Deus, para que o seu povo pudesse voltar a cantar com harpa e voz de canto, como está no Salmo número 5. O Salmo 99, o salmo que vem então a seguir, é um salmo que também faz uma síntese da história do povo como um todo, e aqui eu quero mencionar duas expressões. Uma que já apareceu anteriormente, mas não comentei, é que Deus está entronizado acima dos querubins. A crença do povo de Israel é que havia uma espécie de hierarquia entre os anjos, anjo, arcanjo, e acima deles todos, os mais próximos de Deus eram os querubins. Não temos no Novo Testamento uma confirmação desse tipo de hierarquia, mas era essa a compreensão do povo de Israel, e possivelmente ainda seja esta a realidade, que no céu Deus é servido e atendido e ministrado através de anjos, arcanjos e querubins, mas sobre isso nós pouco realmente sabemos, a não ser esses textos poéticos do Antigo Testamento. Aqui no verso 6, nós encontramos uma bela expressão quando o autor diz o seguinte: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel, então, entre os que lhe invocaram o nome. Nós estamos aqui diante de duas pessoas, ou três pessoas, dois períodos, Moisés e Arão, depois Samuel, muito distantes no tempo, possivelmente aí cerca de 4 séculos. O que há de diferente aqui, essa menção? Que ambos, ou os três, perdão, estão ligados à lei. Então, a lei é um modo pelo qual Deus fala ao povo e age através do povo. Então, Arão, Moisés, Samuel clamaram ao Senhor e foram ouvidos. Menção aqui, portanto, é essa ideia de que Deus fala através da lei. E aqui no verso 8, nós temos uma interessante expressão, porque muita gente pergunta assim, mas por que Moisés não entrou na terra prometida se ele
viajou 40 anos, tirou o povo de lá, conduziu, deu a lei e não pôde entrar. O verso 8 diz: o Senhor nosso Deus fosse para eles, o povo, um Deus perdoador, ainda que fossem responsabilizados ou castigados por seus atos. Deus perdoou Moisés na sua insolência de bater e não falar à rocha, mas o preço foi pago. Graças a Deus, hoje nós temos a graça. Mas é bom a gente ter em mente que, quando nós erramos, Deus nos perdoa, mas muitos dos nossos pecados vão ter o seu próprio ciclo, as suas próprias consequências, vão continuar nas suas dimensões e há um preço a ser pago, embora Deus nos perdoe. Essas são as leis humanas. Eventualmente, Deus pode, inclusive, suprimir essa dimensão e impedir que nós paguemos as consequências, mas as marcas ficam. É importante lermos isso para nós não baratearmos a graça de Deus ou não baratearmos a lei, porque lei e graça devem estar sempre na nossa perspectiva, nesta ordem. Agora nós cremos, diferentemente do Antigo Testamento, que a graça vem depois da lei, mas o Novo nos mostra que a lei vem depois da graça. Nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque nós somos salvos. Essa distinção é muito importante. Agora então chegamos ao período, especificamente nessa história, do Êxodo. Está narrada essa história no Salmo 114. Aqui nós temos essa expressão: quando Israel, verso 1, saiu do Egito, essa é a dimensão de um povo de língua estranha, Judá então se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. É um resumo de toda a história de Israel, que em seguida é narrado: o mar viu e fugiu, uma menção à travessia do Mar Vermelho, o Jordão recuou, a menção às águas serem paradas para que o povo pudesse passar. Então, esse Salmo 114 é um salmo que conta a história do povo de Israel de uma maneira bastante sintética, bastante resumida, para que nós possamos entender bem. O Êxodo também continua aqui no Salmo 124, e aí começa lindamente, se aplica a mim, a você: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que nós diríamos, né? O que Israel vai dizer, o que eu vou dizer, o que nós vamos dizer? Aqui é a narrativa do Êxodo, em que as águas onde nós poderíamos, o povo de Israel, ter submerso, não foram suficientes para vencer o povo, e as águas impetuosas não passaram por cima do povo de Israel, verso 5, por isso bendito seja o Senhor que derrotou o faraó com o seu laço próprio para tratar Israel como se fosse um passarinho colocado numa gaiola. A história continua. E agora vamos ao Salmo 108, que também conta essa história. Eu sublinho logo aqui o que está no verso 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. O que é acima dos céus? Nada. É uma hipérbole, uma maneira de dizer que Deus é o único, é o perfeito, é o completo. E aqui nos versos 7, 8 e 9, nós temos várias menções geográficas. Deus falou na sua santidade: dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. São cidades como Siquém, Sucote, regiões como Gileade, Efraim, tribos como Manassés, Judá como também uma tribo, mas sobretudo o centro, porque em Judá